Fala galera, tudo bom? Agora para encerrar o assunto de lâmpadas, eu quero só falar dessa opção This Layer Only aqui, ó. Você tem tanto na parte de iluminação quanto na parte de sombras. Que essa opção aqui é bastante útil quando você trabalha com lâmpadas, porque ela permite você separar os objetos e as lâmpadas aí por camadas. É uma opção bastante legal. Então, por exemplo aqui, ó, na minha cena, né? Você fez a cena aqui, aí agora olha e pensa o seguinte: eu queria uma lâmpada azulada iluminando o Monkey e uma outra lâmpada verde iluminando aqui o meu cone e a esfera. Muito bem, então vou deixar aqui essa lâmpada para luminosidade aqui geral. Vou fazer o seguinte, vou trocar essa lâmpada, vou colocar aqui do tipo Area aqui. Deixa eu aumentar o Area Size. Eu vou rotacioná-la mais um pouquinho aqui, nessa direção, ó, posicionar aqui. Eu vou diminuir aqui a distância, né, para a energia não ficar muito forte. Aí o decaimento ocorre aqui, ó. Deixa eu só fazer um render para ver como tá. Aí, beleza. Eu vou rotacionar ela aqui só um pouquinho. Ela tá meio torta aqui, por causa a direção inicial, então eu vou mandar aqui limpar a rotação, ó. Aí ele fica apontando para baixo, retinho, né? Aí agora eu só coloco aqui assim, ó. Beleza, então tem o meu render aqui agora, tranquilo. Aí eu vou adicionar aqui uma tonalidade levemente amarelada. E beleza. Aí agora eu quero adicionar uma lâmpada, né, azul para iluminar o Monkey. E outra lâmpada para iluminar aqui o cone e a esfera. Bom, então eu vou lá, Shift A. Eu vou adicionar aqui uma outra lâmpada na minha cena. Vou usar a lâmpada point aqui mesmo. Tá? Eu vou deixar sem sombra, que eu quero só para dar uma coloração. Então eu vou posicionar essa lâmpada aqui e vou colocar a cor azul. Tá? Eu vou diminuir só um pouquinho aqui a intensidade dela. Aí eu vou aproveitar, vou duplicar essa lâmpada, né, aqui no eixo Y, na direção aqui do cone da esfera. E eu vou trocar a cor dela para a cor verde. Beleza, só que é o seguinte, se você fizer o render agora, você tem que a soma global dos efeitos. Você tem a lâmpada azul atuando em tudo aqui. Você tem aqui a lâmpada verde atuando em tudo também. Então acaba não... você não sente assim o efeito da coloração, né, separada. Você vê aqui os efeitos, a soma dos efeitos globais, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou separar esses objetos por camadas. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar essa lâmpada verde. Eu vou colocar aqui na segunda camada, tá bom? E vou pegar a lâmpada azul ali e vou colocar aqui na terceira camada, ó. Ok? Aí agora, o que eu quero que seja iluminado pela lâmpada verde, eu vou mudar para essa camada também, ó. Então pego esses dois objetos, eu vou mandar aqui para a camada verde, da lâmpada verde, ó, aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui com a Suzane, que eu vou mandar aqui para a camada 3, ó. Certo? Então eu separei meus objetos por camadas, ó. Só que se eu fizer o meu render agora, eu ainda vou ter a soma dos efeitos, né? Porque não fiz nenhum tipo de separação, só separei a camada, né? Mas se eu juntar todas as camadas, eu tenho aqui o efeito global, né, da cena. Então o que eu vou fazer? Vem nessa camada, ó, seleciona aqui essa lâmpada e ativa a opção aqui, ó, This Layer Only. Né? Agora essa lâmpada vai atuar somente nos objetos que estão nessa camada. Agora se eu fizer o meu render, ó, juntando, eu fizer meu render, você não vê mais a influência da cor verde aqui, ó. Você só vê aqui. Ok, ó, só para a gente comparar, vou aproximar aqui, ó. Eu vou desativar a opção This Layer Only dela, ó. O efeito global. Aí agora eu ativar aqui o This Layer Only, ó. Faço meu render e pronto. Ok? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra lâmpada, ó. Ativar a opção This Layer Only. Vou fazer o meu render aqui e de boa, ó. Eu vou puxar essa lâmpada azulada um pouco mais para cá, ó. É que ela está com a intensidade um pouquinho baixa, né? Então eu vou pegar aqui, ó, essa lâmpada, eu vou aumentar um pouco aqui a energia dela, ó. Pegar azul também, aumentar um pouquinho mais. Aí agora eu vou fazer o render, ó. Agora vocês veem que melhor, né? A influência da cor azul só aqui e a cor verde somente aqui, ó. Né? Então ficou interessante aqui. Aí você olha aqui, é o seguinte, você está vendo que a lâmpada aérea está iluminando, né? Como eu não fiz nenhum tipo de separação para ela,
ela está iluminando também os objetos aqui. Aí você não quer, vamos dizer assim, você só quer o cone aqui e a bolinha iluminados aqui somente pela cor, né, por essa lâmpada. Você não quer influência da lâmpada aérea, né, que está atuando de forma global. Então o que eu vou fazer é o seguinte, você separa os objetos aqui por camadas, né, pega essa lâmpada e ativa também, ó, This Layer Only. Agora ela só vai atuar aqui nesse plano e nesse bloco, e não vai mais atuar nesses objetos aqui, ó, que estão nas outras camadas. Então se eu juntar tudo agora, ó, eu faço meu render e pronto, ó, eu tenho aqui a separação e tudo mais. Ok? Só que aí é o seguinte, né, você olha aqui, ó, e está sem sombra, né? Esses objetos não estão mais projetando a sombra. Por quê? Porque essa lâmpada aqui não está mais atuando, né? Que eu separei por camada, só está iluminando o que está aqui, ó. Então você pode agora pegar uma outra lâmpada, se você quiser, ó. Eu vou desativar aqui a sombra da lâmpada aérea também, ó. Eu faço o meu render aqui, eu vou deixar sem sombra. Aí você pode pegar uma outra lâmpada, né, para atuar de forma global aqui na sua cena, só para produzir a sombra. Então eu vou adicionar aqui uma outra lâmpada do tipo, vou colocar a Sun aqui, por exemplo, ó. Eu vou rotacionar ela aqui um pouco no eixo Y, ok? Aí com essa lâmpada aqui, ó, na sombra, eu vou ativar aqui a sombra, né? E vou usar a opção Only Shadow, né? Eu só quero ela produzindo sombra, não quero ela iluminando a cena. Então, deixo assim, né? Lembrando que a lâmpada ação é importante, é só você direcionar, né, os raios. Eu posso deixar ela aqui onde quiser. Então eu faço o meu render, ó. Aí agora tem a sombra, né, dos meus objetos aqui, ó. Ok? Essa lâmpada atuando de forma global, né? E as outras lâmpadas, ó, iluminando aqui de forma por camadas separadas. Aí para facilitar um pouquinho, ó, eu posso até pegar a lâmpada ação que é iluminação global, eu deixo ela numa camada separada, por exemplo, a 4, né? Só para manter a organização, ó. Ok? Aí vamos dizer agora que você quer colocar por exemplo, aqui, deixa eu ver, o bloco aqui também recebendo iluminação da lâmpada verde, né? Beleza. Se você trocar aqui esse bloco de camada, por exemplo, colocar aqui na camada 2, que é a lâmpada verde, né? Ele vai perder aqui a influência da lâmpada aérea, né? Se eu juntar tudo aqui, ó, fazer o meu render, né? Ó, ele não está mais sofrendo a influência da lâmpada aérea. E você não quer isso, né? Você quer ele sofrendo a ação das duas lâmpadas. Então o que você pode fazer é usar aqui o recurso das camadas, né? De fazer o objeto aparecer em mais de uma camada ao mesmo tempo. Então, vem aqui nas configurações do objeto, ó, segura o Shift e clica aqui, ok? Aí agora ele está aparecendo tanto na camada 1, ó, com a lâmpada verde, tanto na camada 2 com a lâmpada aérea. Agora ele vai sofrer a influência das duas lâmpadas, ó. Juntando tudo agora, faço aqui o meu render, ó, e beleza, você vê a influência da lâmpada amarela e da lâmpada verde. Né, galera? Então, ó, vendo aqui, trabalhando com lâmpadas, né? Separando por camadas, você tem um controle legal na sua cena, né? Fica bem mais fácil de trabalhar. Isso daqui é bastante útil, porque às vezes você pega um objeto, ele não fica legal com a lâmpada aérea, né? Ou não fica legal com a lâmpada sun, ou fica melhor com a lâmpada point. Então você pode ir separando os objetos por camadas, né? Usando lâmpadas aí em camadas separadas, né? Dá um controle bem maior para você. Ok, galera? Então fica aí uma dica, quando você estiver usando uma lâmpada, não estiver funcionando, né? Você pode aqui separar por camadas, você pode fazer o objeto aparecer em mais de uma camada aqui ao mesmo tempo, certo? Bom, um uso bastante interessante dessa opção é quando você quer separar para produção de sombras, né? Porque como eu comentei já para vocês, alguns recursos podem funcionar apenas aqui com o Buffer Shadow, outros só com o High Trace, né? Então você pode usar a separação de camadas, porque na parte aqui de sombras, ó, você tem a separação também, o This Layer Only, né? Então vamos supor aqui o seguinte, ó. Eu vou desativar aqui a sombra dessa lâmpada novamente, ok? E eu vou remover aqui a lâmpada Sun para a produção da sombra, tá? Eu vou apagar ela. Aí agora vamos fazer o seguinte, eu quero iluminar, produzir uma sombra com a Suzanne, né? Colocar uma sombra suavizada com Buffer Shadow.
E agora nesses dois objetos eu quero produzir uma sombra suavizada com High Trace, né? Ou às vezes não precisa nem ser suavizada, né? Você precisa só usar o recurso, porque tem recursos que não funcionam com Buffer Shadow, né? Outros não funcionam com High Trace também. Um exemplo é quando você usa partículas, algumas configurações lá só funcionam com Buffer Shadow, né? Independente da suavização ou não. Enfim, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar uma outra camada separada. Eu vou adicionar aqui uma lâmpada do tipo Spot, né? A única lâmpada aqui que possui o Buffer Shadow. Ok? Eu vou ativar aqui as outras camadas, ó. Ativar aqui a camada da Suzanne, né? Só para eu ver onde ela fica. Eu vou posicionar mais ou menos aqui onde fica a lâmpada. Eu vou ativar aqui o cone, para eu ver onde está iluminando. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui esse cone, ó. E agora eu vou rotacionar aqui no eixo Y para iluminar um pouquinho mais ali, ó. Né? Vou abrir um pouco mais o cone aqui. Vou puxar agora um pouquinho mais para cá, ó. A iluminação. Aí deixa eu subir aqui mais um pouquinho, ó. Assim. E beleza. Então essa lâmpada aqui eu vou usar para iluminar, para produzir a sombra na Suzanne. Aí agora eu vou adicionar aqui uma outra lâmpada. Vou colocar nessa camada aqui embaixo, ó, né? Vou pegar uma outra lâmpada, deixa eu ver, do tipo Area aqui, tá bom? Vou posicionar ela aqui, ó. Aí agora eu vou rotacionar aqui também. Aí deixa eu só ativar a camada aqui dos outros objetos, ó, né? Aí agora eu vou deixar aqui posicionar, né, a direção da sombra. Eu quero mais ou menos retinha aqui. Aí agora deixa eu só diminuir aqui a distância para não ficar muito forte. Eu vou adicionar aqui, ativar a sombra nela, ok? Usando aqui o High Trace e beleza. Bom, aí com essa lâmpada, como eu só quero produzir a sombra, né? Eu vou ativar a opção Only Shadow aqui também. E nessa daqui também eu vou ativar a opção Only Shadow, ok? Só que se eu juntar tudo isso daqui agora, você vai ver aqui uma soma global dos efeitos, ó. Eu tenho uma mistura de sombras aqui, porque a lâmpada ela também está produzindo a sombra aqui, ó, no Monk, né? Você tem duas sombras aqui. Você tem aqui, ó, a sombra da influência da lâmpada Spot aqui, ó, ela está agindo aqui também. E você tem a influência da outra lâmpada aérea que eu coloquei aqui, ó, que está agindo nos outros objetos, ó. E não é isso que você quer, né? Você quer a sombra separada. Então pega essa lâmpada aqui, ativa a opção também This Layer Only, ó, na parte da sombra. Agora ela só vai produzir sombra no que tiver na mesma camada que ela. E aqui também o This Layer Only, ó. Ok? Só que é o seguinte, ó, não tem nenhum objeto na camada dessas lâmpadas, né? Então se você juntar tudo, a sua sombra não vai aparecer, né? E aí você precisa colocar esses objetos na mesma camada dessas lâmpadas. Só que se eu tirar esse objeto daqui, ele vai ficar sem influência da lâmpada azul, né? Então uma maneira de você corrigir esse problema é também fazendo o objeto aqui, ó, aparecer em mais de uma camada diferente, ó. Eu quero ele aqui também na camada aqui, ó, né, onde está a lâmpada Spot, ó. Né? Você vê que o objeto aqui, ó, agora está marcado nas duas camadas. Eu vou pegar aqui esses dois aqui, só quero esses, tá bom? Não, colocar esse daqui também, tá atrás, né? Agora eu pego... É o seguinte, eu não sei se tem como colocar mais de um objeto de uma vez, né, em outra camada aqui separada. Porque se eu ativar aqui agora, segurando o Shift Click, você vê que ele só colocou o objeto ativo, ó. Então eu vou fazer aqui um por um. Coloca aqui, ó. Agora eles estão também nessa camada da lâmpada de sombra e também na camada da lâmpada de luz, ok? Então eu vou fazer aqui juntar tudo agora, ó, né? Separei tudo bonitinho. Eu faço meu render. Agora você não vê mais a influência da lâmpada aérea aqui, ó, e nem a influência da lâmpada Spot aqui também, certo? Então, como vocês veem, é uma opção bastante útil para projeção de sombras, né? E então, galera, é isso aí, ó, que eu quero mostrar para vocês, né? Os recursos aqui de Layer Only você tem tanto para iluminação quanto para sombra, tá ok?
De vez em quando, acontece também dele não projetar aqui o plano. Você precisa do plano para ele receber a sombra. Então, às vezes é bom você também fazer esse tipo de recurso aqui com esse plano, né? Trocando ele aqui, colocando também nas duas camadas, ó, das lâmpadas, né? Para a sombra ser projetada. Então, junta tudo aqui agora, ó, faz o render e boa lá, certo? Então é isso, galera. De lâmpadas, o que eu queria falar para vocês é isso daqui. Tá bom? Ó, né? Um recurso bastante legal aí para ajudar você a separar a iluminação por lâmpadas. O que eu não sei dizer para vocês é que, por exemplo, aqui, ó, às vezes você coloca algumas lâmpadas, elas dão algumas colorações aqui, meio estranhas. Aí o ideal seria você separar tudo por camadas mesmo, sem juntar o efeito global, e deixa para juntar tudo com nodes, que é um outro recurso que eu vou falar mais tarde, tá bom? Mas é que aqui também eu fiz uma mistureba só para mostrar os recursos para vocês, tá bom? Mas fique só com essa ideia na cabeça, se uma lâmpada não estiver funcionando bem, né, juntando tudo com o efeito global aí não está ficando legal, então experimenta separar tipos de lâmpadas diferentes aí em outras camadas, usando aqui a opção de Layer Only, né? Que ajuda aí bastante você ter um controle maior na iluminação da sua cena. Então você pode separar aqui o especulário, o diffuse, a sombra, né? Separar por camada, enfim, né? Se tiver muito complicado para trabalhar, né? Experimenta separar os elementos por partes da iluminação. Aí pode oferecer um controle um pouco maior. Tá bom?